neurônios que você não conseguia liberar antes. É como se você liberasse vias no seu cérebro que antes você não conseguia liberar. Isso acontece durante o efeito da ketamina. Então, você tem ali um potencial de liberar vias, liberar glutamato, ativar neurônios que estavam inibidos por outros neurônios. E aí você consegue o efeito, né? Uma das suposições do efeito antidepressivos da ketamina. Então a ketamina, ela inibe um receptor que chama-se NMDA. Quando você inibe esses receptores, você desliga algumas células. Quando você desliga algumas células, você desliga as células que estavam impedindo outras células de falarem. É como se você tivesse em um mercadão e sempre algumas pessoas falam mais alto, não deixando outras pessoas falarem, né? Sempre algumas pessoas falam mais alto. Certo dia, você vai lá, pega essas pessoas que inibem outras pessoas de falarem e fala, agora você não vai ficar mais aqui, você vai pro teu quarto sozinho. E você tira essa pessoa que estava falando muito alto para deixar outras pessoas se pronunciarem. Isso acontece com a ketamina. E aí, por bloquear esses receptores, existem vários efeitos cascatas. A ketamina aumenta nossas aminas, que é serotonina, dopamina, norepinefrina. A gente aumenta esses neurotransmissores. Então, a gente fica com mais tônus simpático, né? A gente consegue ficar com mais tônus simpático. A ketamina, ela inibe a acetilcolina, principalmente nos receptores nicotínicos. Isso faz com que a gente perca um pouco a memória. Se você aumenta a dose, você tem amnésia. E a ketamina, ela pode fazer uma coisa muito crucial para depressão, que é aumentar o fator de crescimento dos neurônios. Isso chama-se BDNF. Quando a gente aumenta o BDNF, quando a gente aumenta esse fator de crescimento dos neurônios, a gente aumenta as nossas sinapses, a gente faz a neuroplasticidade. O que acontece nesse momento? Você que tinha o cérebro de um jeito, lembra, pensa aqui comigo. Recapitula tudo que a gente falou até agora. Você tinha um cérebro de um jeito travado. De repente você bloqueia receptores NMDA, ou seja, você bloqueia os falantes, né? E células que estavam inibidas vão começar a falar. Nisso você permitiu vias alternativas de surgirem no teu cérebro. Ao mesmo tempo você estimulou o BDNF, ao mesmo tempo você estimulou novas sinapses. Aquela pessoa que tem depressão, uma das principais causas de depressão é que ela molda as sinapses de coisas que aconteceram no passado de uma maneira que ela não consegue ruminar o passado e o passado causa sempre um mal-estar no presente. Vou repetir para você entender. A gente viu que a depressão, ela não é causada por baixa de serotonina. A depressão, muitas vezes, quando você dá um antidepressivo, que é o mais comum, que é o inibidor de recaptação de serotonina, inibidor seletivo, é o mais comum que a gente dá hoje em dia, vulgo uma fluoxetina, por exemplo, nós não curamos a pessoa porque a gente aumenta a serotonina. Se fosse assim, você começa a tomar o remédio, no dia seguinte você já está bem. Mas todo mundo que já tomou antidepressivo ou que passa antidepressivo para os pacientes sabe que a gente demora pelo menos 15 dias para ter uma resposta desses pacientes. Ou seja, não é a serotonina que melhora esses pacientes. Aumentar a serotonina melhora sim, mas provavelmente por um outro efeito. Pode ser por um efeito anti-inflamatório, pode ser por um efeito de melhora dos neurônios, pode ser um efeito de melhora da comunicação neuronal, mas não é simplesmente por aumentar a serotonina. Se fosse assim, você tomaria o antidepressivo e já melhoraria no dia seguinte. Então, o grande causador da depressão não é a alquimia em relação à serotonina. É a inflamação e como que você consolidou aquelas sinapses. Então o fato de você não ter habilidade de ruminar o passado, consolidar sinapses que sempre te colocam num pensamento negativo, num pensamento pessimista, num pensamento onde você não gosta da tua vida, fazem com que você fique nesse ciclo, nessa alça viciosa. E assim, quando a gente consegue dar uma quebrada, uma chacoalhada nesse sistema, tanto do ponto de vista químico, quanto do ponto de vista elétrico, que são as sinapses, nós temos uma boa janela terapêutica. A gente pode agir de uma forma terapêutica, como em muitas outras medicações a gente não age. Por isso, a ketamina, ela pode ser um excelente antidepressivo para alguns casos. Por isso que os psicodélicos poderiam ser um excelente antidepressivo para alguns casos. Por quê? Porque você quebra aquele padrão. E a ketamina, então,
ela libera áreas que estavam travadas, ela inibe outras áreas que estavam falantes, ela aumenta o BDNF, aumenta as nossas sinapses e também faz algumas outras coisas, como por exemplo bloquear canal de cálcio, libera relaxamento muscular, bloqueia os canais de sódio, isso pode causar uma anestesia local. Então, por isso, você pode usar a ketamina, né, intravenoso, você pode usar a ketamina oral, você pode usar a ketamina intranasal, você pode usar a ketamina transdérmica, você pode usar subcutânea e sempre você vai ter um efeito muito parecido. Sendo assim, uma das coisas mais importantes para a gente aprender com a ketamina é o que acontece com o paciente que tem depressão. Ele não precisa só de serotonina, ele precisa ressignificar a sinapse, é como se você tivesse um refresh no sistema de software dele. Então isso faz com que essas terapias são muito faladas hoje em dia, porque a gente está começando a entender que depressão não é exatamente o que a gente pensava no passado. Então, a ketamina entra nessa janela de possibilidades para tratar a depressão de uma outra maneira, para tratar a depressão na causa da depressão. E não simplesmente você tapar o sol com a peneira ou enxugar gelo, melhorando um pouco a alquimia e favorecendo com que aquele paciente fique um pouco melhor, mas você não trata a causa. Sendo assim, a ketamina, ela poderia ser um coadjuvante nesse tratamento. E mais interessante ainda, que nesses artigos, né, que a gente vê sobre ketamina e depressão, existe uma melhora imediata, né, praticamente na hora e mais alguns 2-3 dias. Então, uma outra indicação da ketamina são nos pacientes suicidas, né? O paciente está pensando em tirar a própria vida, o paciente está pensando em se matar, de repente ele tem ali uma medicação que vai fazer ele mudar de ideia, né? Que vai fazer ele ressignificar, que vai fazer ele olhar para a vida dele de uma outra maneira. E aí vem o outro potencial terapêutico da ketamina para esses pacientes suicidas. Então a ketamina, ela serve como um anestésico. Se você torar o pau na dose, você vai colocar o cara, né, tirar a consciência, colocar ele numa analgesia completa. Então, o mais importante da ketamina, para que ela realmente tenha um efeito sweet spot, que é aquele efeito preciso, você precisa acertar na janela da dose. A dose é o mais importante. Tem um artigo bem interessante, em 1997, que eles mostraram o seguinte: se você dá uma dose de ketamina baixa, você aumenta o glutamato no cérebro. Se você dá uma dose muito alta, você inibe o glutamato no cérebro. Então, para você ter esse efeito bacana, que a pessoa vai ressignificar a sinapse, você não pode colocar doses muito grandes. Então, o que acontece com alguns estudos, com alguns lugares que tentam fazer terapia com ketamina? Eles toram o pau na dose. Quando tora o pau na dose, você não tem esse efeito. O paciente, ele tem que lembrar do que aconteceu durante o processo de ketamina. Ele tem que ter a dissociação com a realidade, mas ele precisa lembrar, ele não pode estar anestesiado a ponto de ter amnésia, a ponto de bloquear o glutamato, que ele não vai ter o efeito antidepressivo. Então, é curioso, o estudo da ketamina, ela é muito difícil de ser estudada, porque você precisa de uma precisão muito robusta para que você tenha o efeito positivo como antidepressivo. Então, deu para entender? É muito importante, né, que a gente tem que conhecer essa dose, né? A gente tem que saber essa dose. Então, os psiquiatras que trabalham com isso, eles geralmente vão ter a mão ali da dose sweet spot. Então, uma coisa importante para os usuários de ketamina recreativo. Pensem comigo, se a ketamina, ela ajuda a gente a ter uma dissociação da realidade, eis o grande problema. Muitas pessoas querem estar também meio anestesiados da realidade. Muitas pessoas não gostam da realidade da própria vida. Muitas pessoas realmente querem se desconectar da realidade na balada. Muitas pessoas querem se desconectar da realidade numa noitada. E o que elas fazem? Usam ketamina na noitada. E aí a gente começa a ter o grande perigo da ketamina, que é o abuso, né? Uma das coisas que a ketamina pode causar é você viciar na ketamina e começar a usar demais, né? Então, você, para acertar a dose da ketamina que te faça bem, é uma coisa muito delicada. Então é muito mais importante você usar de uma maneira terapêutica do que você passar a usar a ketamina de uma maneira recreativa. Então um dos grandes efeitos maléficos da ketamina é justamente o ser humano que se lambuza, né, com os doces que a natureza nos dá. Então a gente não sabe muitas vezes usar de forma consciente e acaba se lambuzando no pote. Então a ketamina, ela tem que ser voltada para terapêutica, ela não pode ser recreativa. Se você usar ela de forma recreativa, você vai perder todo o brilhantismo, todo o potencial terapêutico e muito provavelmente você vai errar a mão na dose. E se você errar a mão na dose, você
né, corre risco até de perder a consciência. Então tem muitas coisas que a ketamina pode fazer por nós. Outra coisa interessante que as pessoas têm estudado a ketamina é como adjuvante de tratamento de dores crônicas, né, dores oncológicas, dores que você, por exemplo, tem uma inflamação crônica. Então a ketamina também poderia ser um adjuvante, por exemplo, tem ketamina transdérmica, 25 mg, que vai sendo liberado durante 24 horas. Ela pode ajudar a gente também a não ter dor. Uma outra coisa interessante é para pacientes que são oncológicos. Muitas vezes a ketamina, alguns estudos estão mostrando que a ketamina pode ser um bom indutor de apoptose, é como se você deixasse as células boas e matassem as células senis, né? Então, é muito interessante que a gente use a ketamina de uma forma consciente, ou seja, que os médicos usem a ketamina, que você use num ponto de vista clínico e a gente realmente não use num ponto de vista recreativo, né? Isso é uma das coisas mais importantes para a gente aprender sobre a ketamina. E qual a diferença da ketamina e de um psicodélico? A ketamina, ela não traz alucinação, a não ser que você pese a mão na dose, né? Ela não traz alucinação. A ketamina, ela traz uma distorção da realidade. E isso é muito diferente do que uma alucinação. Então, se você toma um psicodélico, você enxerga no teu quarto, às vezes, um monstro, né? Às vezes você enxerga um besouro gigante, né? Então, quando você toma a ketamina, você não vê alucinação. Você não inventa uma realidade. Você simplesmente distorce aquela realidade que está ali. Então, se você vê uma mão, você pode ver uma mão diferente, né? Se você vê alguma pessoa gesticulando, você pode ver luzes, né? Você pode ver cores, mas você não alucina, né? Você não vê formas, você não tem alucinação, você vê a realidade de uma forma distorcida. Você tem muitas vezes uma desconexão, uma dissociação com a realidade e a tua consciência fica ligada. Esse estado, né, onde você está consciente, mas você está dissociado do mundo de fora, ele lembra muito um estado que a gente falou numa dessas lives, que chama-se estado vegetativo. Esse estado vegetativo, a gente falou do estado vegetativo, muitas vezes você desliga a consciência da pessoa, uma pessoa que tem um traumatismo craniano. Você chega lá na maca, a pessoa está com o olho aberto, está respirando espontaneamente, você fala, ela não responde. E aí você vai ver o cérebro dessa pessoa, ela está praticamente sem consciência ou com pouca consciência. Então, a ketamina, ela lembra um pouco esse estado. A grande diferença da ketamina para o estado vegetativo é que com a ketamina a consciência está ligada. Então, a pessoa está ali. Acabou o efeito da ketamina, você pergunta, e aí, como foi? Pô, eu lembro de tudo. Eu sonhei aqui, eu lembro do que aconteceu, eu lembro do fulano chegando. Então, a pessoa está ali, ela tem um certo descolamento dos sentidos, mas a consciência dela está ligada. Ela viveu essa experiência. Ela viveu essa experiência e pode contar para nós e pode ressignificar os traumas do passado nessa experiência. Então ela pode sonhar acordado, ela pode ressignificar coisas que falaram para ela, coisas que fizeram para ela e principalmente se isso foi, né, guiado por algum terapeuta. Por isso, a gente tem uma janela terapêutica na depressão com psicodélicos, com ketamina, com terapia cognitivo-comportamental, porque a forma que você monta a sua sinapse, a forma com que você monta o seu software é muito importante para que você tenha ou não tenha depressão. Então, dessa forma, a gente fez um en passant rápido na ketamina para que você conheça, né, esse stack que pode ser promissor para que a gente trate depressão. Não é milagroso, a gente não sabe até quanto tempo a ketamina mantém a pessoa longe da depressão, a gente ainda está estudando isso em vários artigos, né? Como eu falei, um dos primeiros artigos mostrou aí, no artigo de 2000, que isso durou 72 horas, mas é importante a gente ter uma sustentação, né, dessa mudança de padrão de pensamentos. Então a gente ainda não sabe, né, ao certo como que a gente vai sustentar isso com um bom tempo. Então a ketamina tira a pessoa às vezes de um caso emergencial ou tira a pessoa realmente de uma depressão, mas a gente não sabe muito bem como manter isso, tem que fazer várias coisas juntos. Por isso que uma das coisas interessantes para fazer a continuidade desse processo é o próprio exercício físico, né, que aumenta o BDNF, que aumenta o fator de crescimento neuronal, que modifica as nossas sinapses, e isso ajuda muito. Então, se a pessoa fez ketamina, ela pode voltar numa outra rotina, cuidando da sua vida, cuidando da sua rotina, se dedicando para os exercícios físicos, se dedicando para o seu tempo, dormindo cedo, acordando cedo, ajustando o ritmo cronobiológico com o ritmo da natureza, ela vai ser muito beneficiada, né? Então, vou encerrar essa live no YouTube.
e a gente fica só para responder as perguntas ao vivo lá no nosso Insta. Então, senhoras e senhores, vamos finalizar essa live no YouTube e aí a gente volta a responder as perguntas de vocês aqui no Insta. Então vamos lá, responder só algumas perguntas e eu me despeço de vocês. Aí, para finalizar essa nossa live, devo lembrar vocês que nós temos no nosso Cogniflow mais um palestrante que eu liberei hoje, que a gente contou para vocês hoje, que é o Álvaro, um neurocientista e futurista, um dos caras mais brilhantes da neurociência do nosso Brasil, vai estar com a gente no nosso Cogniflow e a gente vai falar lá um pouco sobre inteligência artificial e a consciência e a cognição. É um assunto muito difícil, é um assunto para poucos explicarem de uma forma tão magnífica. Então você que não está no nosso Cogniflow, vem com a gente, porque agora com mais o Álvaro entre os palestrantes, você tem mais um motivo para estar lá de uma forma brilhante, aprendendo muito aí nesse final de semana, que vai ser fantástico. Então espero vocês no nosso Cogniflow. Então vamos lá. É usado com dependentes químicos? Sim, a Bruna perguntou aí. A ketamina pode ser usado para dependentes químicos. Tem alguns artigos, por exemplo, para álcool e para heroína. Você diminui a abstinência de álcool e heroína e você também diminui o quanto a pessoa usa de cocaína. Então é interessante para dependentes químicos, sim, sim. Cadê a galera do Rio que vai? É verdade, cadê a galera do Rio que vai? Vê, a Iana falou aí. Cadê a galera do Rio que vai no Cogniflow, né? Já descobriu essa janela terapêutica, dose para ketamina? Já descobrimos, sim. Na nossa pós-graduação eu conto a dose. Eu não vou contar a dose aqui porque eu não quero estimular as pessoas a usarem, né, recreativamente. Na nossa pós-graduação, que é uma pós focada para os profissionais da área da saúde, eu falo a dose lá e falo mais ou menos um protocolo lá para ser feito, tá? Então sim, a gente já tem essa dose, né? Temos uma dose, né, prévia, mas cada psiquiatra vai ter o seu protocolo também, né? Para dependentes químicos, oral ou endovenoso. Geralmente, clinicamente, a gente usa endovenoso, para não ter metabolismo de primeira passagem. Mas tem alguns pacientes que têm medo de agulha que podem usar até intranasal. Existem duas formas de ketamina, a forma S e a forma R, né? São dois isômeros. Geralmente, para tratar dependente químico, você pode fazer esse protocolo endovenoso e usar a forma S. Então, senhores, chegamos aqui com 30 minutos de live. Prometo para vocês que a gente não passa de 30 minutos. Amanhã temos a última live da semana e depois a gente volta só no domingão. A gente está na live 6:15, amanhã a live 7, a gente chega quase na metade dessa jornada de pitadas de conhecimento para o nosso dia a dia, né? Como saber se o meu tratamento com ketamina deu certo? Você precisa ter aquela sensação de que mudou, ressignificou alguma coisa na sua vida em relação a como você enxerga a vida, né? Isso é um tratamento que geralmente deu certo. Você lembra coisas durante o processo, você apagou tudo, provavelmente você não teve a dose exata. A gente vai falar mais um pouco sobre isso na live de amanhã. Provavelmente a gente vai pegar um pouco desse tema, a gente veio falando da consciência, depois falou da neuroinflamação, depois a gente falou de CBD e agora a gente falou de ketamina. Então na live de amanhã a gente vai continuar esse papo sobre a nossa alquimia cerebral para que a gente vá colocando conhecimento na nossa vida, né? Meia horinha enquanto você lava prato, enquanto você acaba de comer, e aí a gente faz essa troca tão interessante, tá? Então, espero vocês no Cogniflow. Para quem não comprou ainda o Cogniflow, eu tenho uma notícia interessante que a gente provavelmente vai conseguir fazer o evento online também e que a gente deve conseguir até no dia 1º lançar esse evento online também. E se você comprar o Cogniflow nesses próximos 2 dias, você paga o lote 2. Se você perder esses próximos 2 dias, a gente já vai entrar no lote 3, que vai encarecer um pouco o ingresso. Então compre aí o Cogniflow porque vai ficar mais caro. E se você não adquiriu o nosso livro ainda, os 7 níveis de consciência, adquira até o dia 10 de abril, que você vai participar do nosso Clube do Livro. O nosso Clube do Livro, o primeiro livro que a gente vai resenhar é esse aqui, ó. É assim que aprendemos. Esse é o primeiro livro que a gente vai resenhar. Mas serão 6 livros. Eu vou resenhar livros e vou dar dicas de leitura, dicas de amarrar o conhecimento, tudo nesse Clube do Livro. Se você comprar o nosso livro, 7 níveis de consciência, meu livro que eu estou lançando agora, até o dia 10, você ganha automaticamente a passagem de graça para esse Clube do Livro que vai durar 6 meses. Então, compre o livro até o dia 10, eu vou colocar o link no meu Stories, assim que você acabar a live, você vai ter o link no meu Stories do livro e vai ter o link no meu Stories do Cogniflow. Então, vambora, que eu estou esperando vocês e o feedback de vocês do nosso livroso, tá? Um grande beijo para todos nós. Amanhã às 8h20 eu tô